Fala, gente. Professor Irã aqui na área de novo para o nosso terceiro vídeo dessa série de exercícios envolvendo eletroquímica, tá? E vamos aqui apresentar uma nova questão, tá? Envolvendo aí nossas questões aí de equilíbrio químico, espontaneidade, potencial padrão de redução de uma reação, tá? Então vamos verificar aqui que tipo de questão que vamos resolver agora, tá? Vamos lá. A questão fala assim, ó, a constante de equilíbrio para a reação SR, né, estrôncio, mais Mg2+, formando SR2+, mais Mg, é 6,56 vezes 10 elevado a 17 a 25 graus. Então esse valor aqui, gente, que a questão está comentando para a gente, é o valor da nossa constante de equilíbrio K. Aí ele pede para calcularmos o valor do potencial padrão de reação para essa reação específica aqui. Ou seja, para uma célula feita das semi-reações, envolvendo o estrôncio, né, o par redox do estrôncio e o par redox do magnésio. Então vocês percebem que eu tenho aqui os dois pares redox, né, e aqui eu tenho uma equação global, beleza? E aí ele pede para eu calcular o valor de E, beleza? E ele deu constante de equilíbrio. Assim, baguncei o símbolo do valor de K. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Existem duas maneiras de fazer, tá? Uma maneira é você utilizando o próprio valor de K, que já foi fornecido na questão, tranquilo, faz lá, matemática, sossegado. Outra questão é montando as semi-reações, depois gerando a equação global, verificando nas tabelas os valores do potencial padrão de redução dos dois pares redox, e aí você joga na fórmulazinha lá do cátodo menos o ânodo e acha o potencial da célula. Então existem essas duas maneiras. Então a gente vai fazer uma análise aqui dos dois modos, tá? Como que faz das duas maneiras. Então, primeiramente, vamos analisar essa questão utilizando o valor de K, tá? Utilizando o valor da constante de equilíbrio, que agora eu vou relacionar a constante de equilíbrio com potencial padrão de redução para uma célula, beleza? A fórmula é essa, beleza? Então, percebe que essa expressão aqui, ela está relacionada, ela é igual àquela expressão lá da primeira questão, que trata o E, que trata o K igual ao E, a periana elevado a menos EF potencial dividido por RT. Né? Então, essa equação aqui é a mesma. A única coisa que eu fiz um rearranjo matemático para, ao invés de colocar o K em evidência, que eu estava querendo calcular lá na primeira questão, aqui eu coloco o potencial padrão de redução em evidência. Eu coloco ele isolado, porque é ele que eu quero calcular aqui agora. A questão pede que eu calcule, que eu faça o cálculo desse potencial. Então, por isso que ele está isolado. Beleza? Então, o potencial padrão de redução, o potencial padrão de célula para um sistema eletroquímico, ele é igual a RT, né? O R é a constante, temperatura, foi dada na questão, vezes ln de K, dividido por Z, vezes F. Tá? Quando eu olho para a equação global, eu percebo que o estrôncio ele sai de carga 0 e vem para carga 2, né? O magnésio ele sai de carga 2 e vem para carga 0. Então aqui é muito fácil descobrir que estamos tratando de um processo global que envolve dois elétrons, né? Eu tenho um sistema que sai com carga 0, vem para carga 2. O outro sai de carga 2 e vem para carga 0. Então eu tenho um processo na qual estão envolvidos dois elétrons. Tá? Então o meu Z aqui vai ser 2. Beleza? O R eu já sei quanto que é, o T a questão me forneceu, o F é constante, também sei, e o K a questão me forneceu. Então agora só me resta calcular o Ln de K, tá? Então a equação está aí bonitinha. Então o que a gente vai fazer agora? Jogar os dados na equação, tá? Então vamos colocar os dados na equação. Então o R, ó, deixa eu só mudar a cor da caneta pra gente tratar isso aqui com calma, tá? Então o R, constante, 8,314. Temperatura, 25 graus Celsius, só que eu somo com 273 para ela virar em Kelvin, né? Virar a temperatura absoluta, então vai dar 298. Vezes o Ln da minha constante, tá? Que foi o que a questão forneceu aqui pra gente, tá? E aí dividido por 2, que é o número de elétrons envolvidos no processo, vezes a constante de Faraday, 96.500, tá? Então aqui é simples, gente, é só matemática, tá? Só, a gente não fala só, mas é matemática simplesmente, não tem nada mirabolante. Então vocês vão fazer as multiplicações aí no numerador e no denominador e no final faz a divisão, tá? Quando nós
fizermos essas operações, vocês podem fazer aí, inclusive, vamos chegar no potencial padrão para essa célula igual a 0,527 volts. Tá? Então, quando fazemos toda essa matemática aqui, vamos chegar nesse valor de E. Tá? Então, percebe que essa equação ela é muito útil, porque através do valor da constante de equilíbrio, eu consigo calcular o valor do potencial padrão para a minha célula. Tranquilo. E alguém fala assim, professor, e da outra maneira, como que faz? A outra maneira já é aquilo que a gente já vem fazendo nas outras questões, né? Se monta lá, você pega o par redox, né? Parar nas tabelas, vê o potencial de redução para cada par redox, ó, do estrôncio. É menos 200, é menos 2,899. Para o magnésio, é menos 2,372 volts. Então, tá aqui, ó, par redox e os seus respectivos potenciais padrões de redução, tá? E aí vocês lembram, né, que para calcular o potencial de uma célula é potencial padrão de redução do cátodo menos o do ânodo, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, com calma. Eu não vou nem montar as semi-reações nesse caso, vou fazer direto, como vocês também podem fazer, tá? Porque eu estou mostrando duas opções, de fazer direto, sem montar as semi-reações, e fazer parcelado, né, que é montando as semi-reações, tá? Então percebe, ó, quando eu olho para os dois pares redox, vocês vão perceber uma coisa interessante, ó. Tá aqui o número do potencial padrão de redução, né? Então eu posso olhar para os números e descobrir quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação, tá? O potencial padrão de redução, de novo, aquele que tem o maior valor do potencial padrão de redução é quem vai se reduzir, tá? Quem que é maior, gente? É o menos 2,372 ou menos 2,899? Quando trata de números negativos, isso aqui é uma verdadeira pegadinha, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade. Mas geralmente o maior é aquele que está mais próximo do zero, né? Ele é o maior, né? Quem é maior? Menos 1 ou menos 2? É o menos 1, porque ele está mais próximo do zero. Então, geralmente o maior aqui é o menor em módulo, tá? Então, o maior é o menos 2,372. Então, esse aqui é aquilo que eu vou chamar de cátodo, porque é ele que vai sofrer a redução. Por quê? Porque o potencial padrão de redução dele é maior. E esse de cima, que tem o menor potencial padrão de redução, ele é o ânodo. Por quê? Porque é ele que vai sofrer a oxidação, tá? É o ânodo, certo? Então já tem as coisas aqui, cátodo e ânodo. Alguém fala, professor, eu tive dificuldade em interpretar desse jeito. Vou lá para a equação mesmo. Então vamos pela equação, para facilitar a vida da gente. Ó, o estrôncio ele sai de 0 e veio para 2. Né? Ele sai de 0 e veio para 2. O NOx dele fez o quê? Aumentou. Se aumentou, ele está sofrendo o quê? Oxidação. O magnésio saiu de 2 e veio para 0. De 2 para 0, teve uma redução do NOx. Então aqui, o magnésio está sofrendo redução. E está de acordo com o que eu tinha previsto aqui, olhando somente o potencial padrão de redução, né? Então, coerentes, tá? Magnésio sofre redução. Redução acontece onde? No cátodo. Estrôncio sofre oxidação. Oxidação acontece onde? No ânodo. Beleza? Então, a forma para calcular o valor do potencial padrão de célula, de reação, é cátodo menos o ânodo. Já sei quem é cátodo, já sei quem é ânodo. Então, é só jogar na fórmula. Beleza? Então, o potencial da célula vai ser igual. Quem que é o cátodo, gente? Menos 2,372. Tá aqui, ó. Menos 2,372. Quem que é o ânodo? Menos 2,899. Tá? Então, tem um menos aqui da fórmula e tem um menos que é do próprio valor do potencial padrão de redução do estrôncio. Tá aqui. E aí, quando você faz a jogadinha aqui, o jogo de sinal, menos por menos dá mais. Então, o potencial padrão de redução vai ser igual a menos 2,372 mais 2,899. Tá? Então, aqui agora, gente, é o quê? É uma operação com sinais diferentes. Então, aqui, se não lembrar lá da matemática elementar, né? Conserva o sinal do maior e subtrai, né? Então, quem que é maior? Aqui, nesse caso, é o 2,899, né? Por quê? Porque agora ele mudou de sinal. Então, conservei o sinal dele, que é o positivo. Tá aqui, ó. Não coloquei, mas você sabe que é o mais. E aí, subtrai 2,899 menos 2,372, que vai dar igual a 0,527 volts. Percebe, ó? Mesmo valor daqui, tá? Então, eu consegui fazer o cálculo do potencial padrão de redução da minha reação através de duas maneiras. Através dos valores tabelados, né? As tabelas,
e através da constante de equilíbrio que foi fornecida. Tá? Então vocês percebem que a gente tem essa versatilidade de calcular o valor de E do potencial padrão das duas maneiras por ele ter essa relação, né, com os dados termoquímicos e com os dados de equilíbrio químico, que é o que eu tinha falado para vocês lá na questão anterior, nas questões anteriores, beleza? Então eu queria deixar mais essa questão aí para vocês, nossa terceira questão. Espero que vocês assistam todos os vídeos, acompanhem. Anotem as dúvidas, tá? De cada questão, se não entendeu, entre em contato comigo por e-mail, WhatsApp, eu deixo lá no Classroom alguma mensagem para a gente discutir alguma dúvida que vocês venham a ter a respeito das 3 questões, tá? Então, por hoje era isso, gente. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!